A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém, irmãos. Buenos dias. Uma vez mais, estamos aqui reunidos para comentar, compartilhar, falar sobre a carta do apóstolo Pablo a los Gálatas. Hoje tenho aqui comentaristas externos que vão estar aí vez ou outra hablando, vale? Não preocupe, é normal. São minha princesa e meu príncipe. Não me gusta que hable del outro termo, pero vale. Pero volvendo aqui ao texto, irmãos, a epístola do apóstolo Pablo a los Gálatas. Irmãos, esse texto, como nós outros já vimos hablando já há algumas semanas, vou tentar fazer uma recapitulação rápida aqui de que passa desses textos. Que quando hablamos do Evangelho, que Pablo, do capítulo 1 ao 12, está justificando sua identidade, quem ele é, por que ele hace, por que ele habla o que habla, por que vive como vive, porque ele está chamando a atenção de los Gálatas. E a partir do capítulo 3, ele empieza a ir en la jugular de los Gálatas, porque prestamos atenção. Pablo chamando a los Gálatas de insensatos. Por que estava chamando de insensato? Porque é o que nós outros muitas vezes vivimos e hacemos. Vivimos de uma forma insensata, sem o senso comum correto, que é o ensino que nós outros temos, pero vivimos com outras práticas. O mais interessante de tudo é que nós outros queremos viver o que está escrito, não, queremos ter o que está escrito, pero não queremos viver essas verdades. Queremos el onus, pero não queremos, queremos el bônus, pero não queremos el onus. Queremos a bendição, pero não queremos pagar o preço para recebê-la. Pagar o preço. Pero prestamos atenção, há algo de graça? Há algo que hemos recebido assim? Sem fazer nada? Sim. La salvação. Pero ha tenido que ser pagado um preço. E esse mesmo preço nós outros temos que pagar. Interessante. Porque o verdadeiro evangelho, o evangelho que Pablo estava predicando, qual que é? O que Jesus ha dicho. Quer ser meu discípulo? Negue-se a si mesmo, toma sua cruz e siga-me. Correto? Então se quer dizer que eu sou condicionado a uma circunstância? Há um preço. É grátis, mas não é de graça. Entende? Ou é graça, mas não é grátis. Entende a distinção, a diferença? E o que Pablo está ensinando aqui aos Gálatas, porque eles nesse tempo estavam aí, como posso dizer? Vivendo por la graça, pero querendo obedecer uma lei que já tinha sido cumprida em Cristo Jesus. Entende? Estão me acompanhando hasta aqui? Por isso Pablo habla a los Gálatas insensatos, porque veniam uns judaizantes que intentavam levar a los Gálatas a la lei outra vez, a praticar coisas que já não tinha que fazer.
Porque Cristo já cumprido a lei. E hoje nós cumprimos a lei, sim ou não? Sim. A partir do momento que nego a mim mesmo, tomo minha cruz e sigo a Cristo, eu estou cumprindo a lei. Porque Cristo cumpriu a lei, ¿dónde? Na cruz. ¿Por quê? Por la sumisión, por la obediencia al Padre, por amar al prójimo. Toda a lei está na cruz, correto? ¿Estamos bien? ¿Correcto? Perfecto. Seguimos. E quando lemos em el princípio do capítulo 4, também vemos aí textos que habla de lo mesmo. Pablo ensinando ao povo de Gálatas sobre quem nós somos, que herdeiros somos. Sim ou não? O herdeiro menor de edad não tem domínio sobre si mesmo, pero a lei ha venido como um aio para cuidar desse herdeiro, e hasta que se tenha madurez, não há como viver bajo la gracia. Quando nós como igreja vamos a crescer, vamos a madurar, o que vemos aí fora é um montão de comunidades e igrejas imaturas. E muitas vezes nós queremos nos tornar imaturos, porque é mais fácil eximir de minha responsabilidade, que eu tenho que morrer para mim mesmo, tomar minha cruz e seguir. Eu prefiro pagar um preço mais, um custo mais barato, porque o recurso sai mais barato do que eu negar a mim mesmo, porque genera em mim transformação. E esses são os textos que Pablo estava dizendo. Isso que Pablo estava falando em todo o tempo hacia nós. E o que quero compartilhar hoje é um texto interessante, porque habla de duas nações, vamos dizer assim. Tipificação de dois pueblos. E vamos a ler Gálatas capítulo 4, del verso 21 ao 31. Hoy temos fiesta en el pueblo. Não sei se vai sair aqui, pero temos uma banda que vai passar por aqui daqui a pouco. Diz assim, Gálatas capítulo 4, de 21 a 31. Díganme, los que querem estar bajo la lei, ¿por que não prestam atenção a lo que a lei mesma disse? ¿Acaso não está escrito que Abraão tuvo dois filhos, um de la esclava e outro de la libre? El de la esclava nació por distinción humana, pero el de la libre nació en cumplimiento de una promesa. Esse relato pode interpretar-se em sentido figurado. Essas mulheres representam dois pactos. Um é de Agar, procede del Monte Sinai e tem filhos que nascem para ser escravos. Agar representa el Monte Sinai en Arabia y corresponde a la actual ciudad de Jerusalén, porque junto con sus hijos viven en esclavitud. Pero la Jerusalén celestial es libre y esa es nuestra madre. ¿Por qué está escrito? Tú, mujer estéril que nunca has dado a la luz, grita de alegria. Tu, que nunca tuviste dolores de parto, prorrumpe em gritos de júbilo, porque mais hijos que la casada tendrá la desamparada. Wow. Ustedes, hermanos, al igual que Isaac, son hijos de la promesa. E assim como em aquele tempo el hijo nacido por decisão humana persiguió al hijo nacido
por el Espíritu, así también sucede ahora. Pero, ¿qué dice la Escritura? Echa de aquí a la esclava y a su hijo. El hijo de la esclava jamás tendrá parte en la herencia con el hijo de la libre. Así que, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Pablo es muy duro en decir que nosotros no somos hijos de la esclava. Pero prestemos atención, porque volta e volta buscamos uma madre que não é nossa. Porque em todo tempo nós queremos viver bajo uma esclavitud dañosa. Eu vou explicar por quê. Isso está em nosso ADN. Por que estou dizendo que isso está em nosso ADN? Porque nós somos, como posso dizer assim, de uma forma blanda? Nós somos, allá dizem imbéciles, é uma palavra mais forte. Nós somos egocêntricos, mas rebuscada. Nós somos imprestáveis, orgulhosos, miseráveis. E não queremos câmbio. Queremos ser aquilo que queremos ser. Porque nós não queremos submeter a uma lei, esta, com comas, que é a lei da esclavitud del reinado, del poderio de Cristo. Nós preferimos ser esclavos de nossas vontades, de nossos desejos e de nossas emoções, do que ser esclavo de Cristo. ¿Sabe por quê? Porque nosso ego, nosso yo, é, em la verdade, o verdadeiro Senhor de nós. ¿Por que hacemos o que hacemos? ¿Por que vivimos como vivimos? Aí temos a resposta de quem nós somos. Nós somos o que hacemos. Nós somos o que vivimos. Se eu sou cristiano, eu vou manifestar a Cristo e vou viver como Cristo viveu. Apártate, hijo de la esclava. Nós vamos a pelear. Nós vamos a... Como posso dizer? Nós vamos a confrontar em todo o tempo com os hijos de la esclavitud, que são nossos irmãos. Somos hijos del mesmo Padre, sim ou não? Pero sabe qual a distinção? Eu vou um pelín mais allá do que Pablo escreveu. Não que eu esteja mais poderoso, mas não existe. É que tudo e todos fomos criados por quem? Por Deus. Nós somos o que Cristo ha dicho que nós somos. Sim ou não? Agora, por que nós queremos viver como queremos? Se eu sou o hijo de la promessa, se eu sou o hijo de Deus, se eu tenho a promessa manifestada em minha vida, por que eu não obedeço a Cristo? Por que eu não me submeto a Cristo? Por que eu não quero viver como Cristo viveu? Porque minhas vontades são mais fortes do que a vontade
de la palabra del Señor en mi vida. Hay un texto que yo amo, que es que nosotros somos transformados por la renovación de nuestra mente. Creo que está en un libro ahí entre Génesis y Apocalipsis. Está escrito aí, lê, encuentra e depois me diga qual é. Somos transformados por la renovación de nuestra mente. Nosotros somos aquilo que nosotros pensamos que somos. Já visto que aí fora tem gente que pensa que é gato? Já visto aí fora que há gente que pensa que é um perro? Pero realidade é um perro? É um gato? Não, não é. Pensa. Agora presta atenção. Eu sou um cristiano. Sim ou não? Se eu sou um cristiano, eu vou viver como quem? Uma pergunta. Esses chicos essas pessoas aí estão equivocadas em pensar que são um gato? Não, não estão. Perdona, não estão. Esses chicos estão equivocados aí que são perros? Não estão equivocados porque sua mente pensa que são. Há uns que é pior um pelinho, pensa que um homem pensa que é mulher, mulher pensa que é homem. Pero prestemos atenção. Estão equivocados? Não estão, é porque eles pensam que é assim. Pero deixa de dizer uma coisa. É sua realidade isto? É sua natural? Porque minha natureza é de Cristo. Eu sou hecho imagen e semelhanza de Deus. Los hombres son la imagen y semejanza de Dios. ¿Sí o no? Somos hijos de la promesa. ¿Sí o no? Entonces, si yo soy hijo de la promesa y vivo como un perro, ¿a dónde está el problema? Mi mentalidad. Pero cuando yo soy transformado por la renovación de mi mentalidad, eu vou ver a realidade quem eu sou. Por isso que esse texto é muito importante. Entende? Mira, você quer ser o que queiras? Pode ser o que queiras. Nesse local, aqui, nadie quer ser o que queira ser. Nadie. ¿Sabe por quê? Porque temos um dueño. Somos escravos de la oreja perforada. Somos livres, pero escravos. Uma forma ou outra somos escravos. Pero eu prefiro ser um escravo livre, bajo la direção de Cristo, do que um escravo subjugado por minhas vontades, desejos e emoções. Sendo Deus de mim mesmo. Pensando que tenho o controle de todas as coisas. Não lo tenho, irmãos. Não lo tenho, não vou a ter. Me estão aqui mirando e dizendo, não abre isso, não. Pero eu tenho que falar. Somos livres. As pessoas que dizem ser o que são livres para ser. Pode ser o que queira. Eu tenho amigos homossexuais. Nunca los he juzgado. E não lo vou. Porque o desejo dele, sua mente disse que ele é assim. Eu vou amá-lo. Mira, não sou condescendente com seu pecado, com seu erro, com sua forma de viver. Não. Pero le quero, é meu irmão. Porque aún não ha tenido o entendimento, a transformação em sua mente de quem ele é em Cristo.
Entende a distinção? E eu vou a pegar-lhe uma patada e tirá-lo para allá e falar mal de ele, maldecir. Não, eu vou amá-lo. Cristo ha hecho o quê? Qual foi a distinção? Qual é a distinção de la mulher que foi correr água a las 12, el sol a pino queimando de 43 graus, e Jesus estava aí sentado em el poço? Qual é a distinção dessa mulher com a mulher que quando Jesus estava aí escrevendo nossos pecados, ou sei lá que ele escrevia aí, e chegaram com ela aí semidesnuda, que foi corrida em um adultério? Qual é a distinção dessa mulher del poço com essa mulher que foi corrida em adultério, comigo e contigo? Qual é a distinção? Esta é a distinção. E sabe o que é mais interessante? Essas duas mulheres foram transformadas por la renovação de sua mentalidade. Pero, ¿por que isso passou? Porque Cristo lá pegou na patada e Cristo poderia correr a pedra e tirar. Ele ha hecho isso? Não, o que ele ha hecho? Mira, tranquila, eu te quero, tus pecados estão perdonados. Vete e não peques mais. Ha transformado a maneira de pensar. E essa mulher, o que ha hecho? Opa, acabou essa vida para mim. Já não vivo assim mais. La del poço, lo mismo. Pero nosotros somos assim? Não, preferimos pensar como hijos de la esclava. Preferimos pensar que somos hijos de Agar. Porque é mais fácil eu organizar uma campanha, poner um montão de pessoas para comprar objetos miraculosos, transformadores de minha vida, e pagar o preço, pero é mais fácil sacar em el bolsillo e pagá-lo. E eles oram, eles ayunam e eu recebo a bendição. É muito mais fácil. Sim ou não? Pero quando não acontece esse milagre, o que passa? Quem é o culpável? Eu não orei, eu não he tenido fé, eu não he tenido nada. É disso que Pablo está falando em Gálatas. É isso que Pablo habla aqui em Gálatas. Que evangelho é esse que você está predicando? Que evangelho é esse que está generando transformação em sua vida? Que transformação é esta que está tendo? É a transformação por la renovação de vuestra mentalidade ou é a transformação visual? A transformação é limpeza de dentro hacia afuera. Não é de fora hacia dentro. Toda transformação primeiro empieza aqui dentro. Transformação por la renovação de nossa mentalidade. De que nós somos hijos de la promessa. De que nós somos hijos de Cristo. De que nós somos hijos. Amém? Será que nós não vamos a conseguir ter esse entendimento para pôr em prática? Quando seremos? Quando tendremos esse entendimento? Quando? Quando tendremos esse entendimento que somos hijos?
Que não somos hijos de Agar, somos hijos da promessa. Quando vamos a ter esse entendimento? Que somos hijos da nova Jerusalém, a Jerusalém celestial. Quando vamos a ter entendimento que hoje é manifestado o reino de Deus? Quando vamos a ter o entendimento que já estamos reinando em Cristo? Porque presta atenção, quem és tu rei? Quem és tu Senhor? É Cristo? Ou é você? Se em realidade Cristo é nosso Senhor, Cristo é nosso Rei, eu já vivo o reino de Deus. Porque onde vou, o reino... Pera. Cristo não está aqui? Não habita dentro de mim? Habita? Então, se onde vou, ele se queda fora? Quando vou ao banho, ele se queda fora? Vê aí que aí já não é problema meu. É assim? Não? Flipei. Então, se ele vai comigo, que bem. Então, se onde vou, o reino de Deus se manifesta em mim, por mim e através de mim. Sim ou não? Quando vamos a pôr isso em prática, irmão? Quando vamos deixar de pensar que somos filhos de Agar? Quando vamos... Por que digo pensar? Porque está aqui. Quando vamos a pôr em prática aquilo que temos conhecimento? Presta atenção. Ter conhecimento é uma coisa. Ter transformação de mentalidade é outra coisa. E ter prática é a manifestação da mentalidade transformada. Conhecimento temos que ter. Pero hay que ter algo mais. Nós antigamente chamávamos de revelação. Revelação daquilo que nós estamos lendo, revelação daquilo que nós estamos compartilhando, pero eu creio que podemos dizer que não é revelação, porque está tudo a claras, não tem nada de oculto. Está aqui escrito, sim ou não? Então, se é que ser revelado? Não! Tem que ser transformado em entendimento. Eu tenho que abrir meus olhos e prestar atenção nesse... É que nós temos a costumbre de correr o texto e desse texto a ser um pretexto para manifestar minha vontade. Sim ou não? Aí vem a transformação. Cadê meu banquillo? Não vou fazer isto. Prestemos atenção, irmãos. Somos transformados por la renovação de nossa mentalidade. Pero que esse texto tem a ver com isto? Tudo, porque se eu aún tenho em minha cabeça que sou filho de Agar, eu não vou a viver as promessas. Que promessa? Cristo manifestado em mim, através de mim e por mim. É que muitas pessoas pensam em promessas de bienes. Nós outros pensamos que Deus tem uma promessa para ti. Aí já é automático. É um coche. É um cochaço que vai ganhar. É automático. Por quê? É normal. Quando hablam de promessa hacia nós outros, a primeira coisa que vem é: vou ter um coche. Vou ter uma casa. Vou ter um emprego. Pensamos em promessas estas.
Há um outro texto que diz assim: não preocupeis com o dia de manhã, não vos afaneis com o dia de manhã, com o que comer, com o que beber, como viver, que vai ser, com o que vestir. Conhece esse texto? Não? Vai ler a Bíblia. Está entre Gênesis e Apocalipse. Está aí. Eu não dou texto. Se queres saber, vá buscar na palavra. Está aí. Aí tendrás a revelação. Me entende, irmãos? Consegue entender o que Pablo está falando a los Gálatas aqui? A coisa está aqui. Transformação de pensamento. Porque aquilo que eu penso, eu vou fazer. Eu dei um montão de exemplos que as pessoas pensam que são, que fazem. Pero ellas son isto. Eu penso que eu sou predicador. Eu sou? Não sou. Eu penso que sou maestro. Eu sou? Não sou. Eu penso que sou padre. Eu sou? Não sei. Mis hijos que vão falar por mim, não sou eu. Mira, são aquilo que hago que vai dizer por mim se sou ou não. Ah, Ederson, então quer dizer que aqueles que dizem que são perros porque eles pensam e atuam como perros. Tu crees? Tu crees? Somos inteligentes. Seamos transformados pela renovação de nossa mentalidade para sabermos qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sabe qual é? Negar-se a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Cristo. Esta é a perfeita, agradável e buena. Buena, agradable e perfeita. Pero para nós essa palavra não coincide em el martírio de Cristo. Não. Buena para quê? Para que ha sido buena? Cristo foi pisoteado, pegado com chibataços, com latiguilhos, com palos. Depois clavaram com clavos o braço em la cruz. Antes cargou, depois de la surra que levou, cargou su cruz, de la paliza que levou, cargou su cruz. Pero ¿sabe qual ha sido la buena y agradable? La obediência. Agora, ¿sabe qual ha sido la perfeita? Não sabe qual é a perfeita vontade de Deus? Quando Ele ha dicho, Senhor, perdona-lhes, não lhes impute a eles este pecado. Entende? Essa é a perfeita vontade. Aún en la cruz, aún muriendo, ha perdonado sus hermanos, sus algozes. E sabe o que é mais interessante? Que ao terceiro dia ressuscitou. Agora ela pergunta, vale? E Paulo? E Pablo?
y Santiago, y Pedro, y Marcos, y Mateo, y Juan. Juan padeceu. Juan foi o único que morreu de muerte morrida, normal, natural. E Esteban, que foi apedreado. Eles não ressuscitaram. Tem certeza? Tenéis a certeza que eles não han ressuscitado? ¿Ah? Eu não estava allá, então eu não posso dizer que é ressuscitado não. E tampouco há testigos em los textos. Pero, se Cristo ressuscitou ao terceiro dia e apareceu hacia nós, eu creio que eles não han ressuscitado aún. Pero estão em el descanso. E nós, que estamos fazendo aqui? Será que isso, na verdade, é a perfeita vontade de Deus para nós? O que quero dizer é que não importa o que passamos aqui. Não venimos aqui para ser prósperos, para sermos cabeças, para serem reis e sacerdotes nesse mundo. Não. Venimos aqui para um propósito. Negar a nós mesmos, tomar nossa cruz e seguir a Cristo para que muitos outros sejam transformados por la renovação de vuestra mentalidade. É fácil, pero temos que seguir trabalhando, temos que pagar nossas contas, temos que organizar as coisas, reunir os irmãos, estarmos juntos. Entende? É isso que temos que fazer. Há aqueles que estão juntos, há aqueles que nós outros queremos, pero lejos. E assim vai funcionando a coisa. Entende? São irmãos, pero que não necessitam estar com nós. Entende? Somos livres, pero não deixam de ser irmãos. Amém. Gálatas nos ensina. Depois vai a Coríntios, aí você vai escutar o que estou falando. Pablo falou a eles esse tema. Que há irmãos e irmãos. Há família. Somos ou não somos uma família em Cristo? Independente da sangue. Somos uma. Ayer estávamos em uma reunião onde tinha um montão de pastores de muitas, como pode dizer, denominações, que cada um tinha uma placa de sua comunidade, de sua igreja. E ha sido uma reunião bendecida. Eu escutei um montão de palavras ali de ânimo, as alabanças, o tempo de comunhão com os irmãos, nos hierve, nos alegra, nos revigora, nos alimenta. Porque são irmãos que, aunque não estamos juntos, somos unidos em Cristo. Entende? É isto que Pablo está a dizer. Que nós outros, em nome de Jesus, irmãos, vengamos a ter o entendimento de que nossa mente necessita ser transformada para que podamos viver em nome de Jesus la nueva Jerusalém, la Jerusalém celestial, manifestando o reino de Deus. Amém? Agora tenho aqui duas canções aqui que estão mis dois maestros, mis dois compartidores. Pero, hermanos, que essa palavra venha a trazer transformação em nós. Que podamos, em nome de Jesus, ter o entendimento que somos hijos de la promessa. Que nós somos
la creación del Padre, la imagen y semejanza de Cristo. Amém. Somos la imagen y semejanza. É isso que nós temos que ter em entendimento. Que se somos a imagem e semelhança de Cristo, venimos para um propósito. A ser o que Ele ha hecho. Amém? Padre, em nome de Jesus, que essa palavra venga a trazer em nós transformação de entendimento. Que essa palavra venha a trazer em nós uma nova visão daquilo que estamos acostumados a vislumbrar. Pero que vengamos, ó Padre, ser transformados por el Evangelho puro e simples. El verdadeiro Evangelho, que não vengamos a desviar para a direita ou para a esquerda, pero que vengamos permanecermos firmes nesse Evangelho. Em nome do Senhor Jesus, genere em nosso coração, Senhor, transformação. Transformação para podermos estarmos alinhados com tu vontade, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesucristo e a comunhão do Espírito Santo seja sobre cada um de nós. E essa comunidade diz: amém. Estamos terminados em nome de Jesus, que podamos ter uma semana bendecida bajo a graça e o favor do Senhor.